A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, tem como título O Ministério Quíntuplo da Igreja. O texto bíblico encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Queridos, os dons ministeriais são dádivas aí do Senhor para o serviço espiritual na igreja. Às vezes, esses dons também são chamados de dons de ofício, dons de serviço ou dons de liderança. É interessante notar, queridos, que o apóstolo Paulo fala dos dons ministeriais enfocando as pessoas que os recebem. Por exemplo, ele não fala em apostolado, profecia, evangelismo, pastorado e ensino, mas ele fala em apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E antes disso, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo concedeu dons aos homens. Aqui vale lembrar, queridos, que a palavra dom significa uma dádiva, uma doação. Tudo isso quer dizer que Paulo fala desses oficiais como se eles próprios fossem dádivas de Cristo para a sua igreja. O apóstolo argumenta que o Cristo exaltado no céu deu à sua igreja pessoas especialmente chamadas, capacitadas e comissionadas para os ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O mesmo apóstolo ainda deixa muito claro o propósito disso. Ele explica que esses dons foram concedidos por Cristo com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, como se encontra em Efésios 4, versículo 12 e 13. Isso mostra, queridos, que os dons ministeriais não são dados para o próprio interesse pessoal de quem os recebe, mas eles são dados por Cristo no interesse da igreja. Esses dons são exigidos para a edificação do corpo de Cristo. Cada membro do corpo de Cristo possui as suas funções e recebem dons espirituais da parte do Senhor mediante a ação do Espírito Santo. Então, de modo geral, todos os cristãos desempenham funções ministeriais, mas alguns são chamados para exercerem ofícios ministeriais formais. Isso implica que esses oficiais possuem funções de supervisão na igreja e que devem ser reconhecidos pelos demais cristãos que exercem os ministérios em formações. Nesse sentido, queridos, os ministérios formais jamais devem ser vistos como contrastando com os ministérios informais, mas antes como seus facilitadores. Então, por serem dons de Cristo para a igreja, aqueles que exercem os ministérios oficiais devem ser também objetos de amor da igreja. Na verdade, queridos, o amor deve permear, todo e qualquer exercício de dons. E além disso, a liderança que os oficiais exercem deriva do próprio Cristo, que é quem realmente governa a igreja. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quarta-feira a todos.